Oi, você quer descobrir como conquistar sua independência financeira? Eu sou a professora Inácia, diretora da ITERJ, Escola Técnica em Santíssimo. Oferecemos os cursos de administração, automação, eletrônica, eletrotécnica, mecânica e informática. Hoje a ITERJ trouxe um convidado muito especial. Ele vai nos contar um pouco como conquistar sua independência financeira através das suas experiências. Está bombando aí nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, com muitos seguidores, passando muito conhecimento e experiência da sua vida. Então, hoje a gente tem aqui conosco o Gabriel Navarro. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Gabriel. Participar desse podcast e poder contribuir um pouco com a minha experiência. A gente está fazendo aqui o trabalho e a gente tem aprendido muito nas trocas, né? Então, assim, todo o nosso episódio, todos os episódios, eles têm esse objetivo de mostrar para os nossos alunos, principalmente os adolescentes, né, como eles podem conquistar o mercado de trabalho. Gabriel, você poderia, assim, contar um pouco como é que foi a sua trajetória até hoje? Então, você é muito novo, sim, né? Mas já tem muita história, né? Na verdade, eu comecei bem cedo, assim. A gente tem quanto tempo, assim? 3 horas, 4 horas para começar? Porque, assim, a história é longa. Toda vez que eu começo a entrar nesse assunto, minha esposa já me corta, porque ela sabe que eu falo bastante. Que bom, vamos. Então, eu comecei, na verdade, desde cedo, né? Com 13 anos de idade, eu me tornei atleta de vôlei. Fiquei 9 anos no Flamengo, jogando vôlei de quadra, joguei praia, fui campeão mundial, sul-americano, peguei seleção brasileira. Eu fui totalmente imerso nesse ambiente do esporte. E eu digo que o Gabriel de hoje, ele tem praticamente 70%, 80% da sua base formada através do esporte. Assim, como eu lido com os meus desafios, como eu lido no empreendedorismo, com os meus estudos. Estava até vendo um vídeo do Bernardinho, agora, hoje, mais cedo, e ele fala que as pessoas têm o dom, né, têm a habilidade, mas elas desprezam a preparação, né? E o atleta tem essa visão de dar mais ênfase, mais foco para a preparação, e o dia de ganhar o campeonato é só a ponta do iceberg, o cruzar da faixa, né? Para você percorrer a maratona, você tem um caminho muito mais extenso, árduo, que demanda do seu esforço físico, da sua disciplina. Então, tudo que eu faço hoje na minha vida, eu faço com excelência e eu gosto de me empenhar ao máximo, porque quando eu faço algo, assim, de qualquer jeito, normalmente eu não espero um retorno, é só por um prazer, por um hobby, enfim. Mas aí com 13 anos eu iniciei minha jornada no esporte através do vôlei, fiquei 9 anos basicamente ali, conciliei um pouquinho o esporte com a faculdade de administração no começo, no início, mas logo na metade do curso eu tive que escolher uma área ou outra, porque quando você pensa em trabalhar, você não consegue se dedicar ao esporte num nível de alta performance, né? Onde você tem que muitas vezes malhar de manhã, treinar de tarde, treinar a segunda vez de tarde, um pouco mais para perto da noite, e malhar de noite de novo um segundo turno. Então isso come o seu tempo e você não consegue fazer outra coisa. É muito difícil um atleta se dedicar em ambas as áreas. Até era um grande desafio para a gente no ensino médio, né? Porque a gente concilia ali a idade de 15 aos 18 anos, né? No final do ensino fundamental e médio, você acaba prejudicando nas notas. Todos os atletas eram assim. Porque a gente viajava, então às vezes viajava até pelo próprio colégio. Às vezes 15 dias, perdia uma semana de provas, aí tinha que fazer segunda chamada, não assistia o conteúdo. Enfim, isso no Brasil a gente precisa se sofisticar e melhorar muito ainda, né? Nesse sentido. Mas logo que eu optei por largar o esporte, me aposentar com os 20 anos de idade, eu abri minha empresa de turismo, que foi uma empresa que eu fiz aqui na Barra da Tijuca, na pousada do meu pai, onde eu com R$6.000, que a minha avó tinha economizado ali, de 50 e 50 reais todo mês numa caderneta de poupança, eu peguei esse dinheiro assim que eu completei 18 anos e comprei 3 pranchinhas de stand-up e comecei a dar aula. E o engraçado é que eu nem sabia, eu sabia nadar, mas não sabia remar. Fui dando aula e aprendendo ao mesmo tempo, né? Mas como eu disse, eu era esforçado, então eu comecei a me aplicar bastante e em pouco tempo eu já estava competindo também no stand-up. Mas aí eu já estava numa ótica muito mais de empreendedor do que de atleta, né? E aí eu fui expandindo. Eu gosto de dizer que depois de 12 meses trabalhando ali, quando eu comecei a levar mais a sério,
eu consegui faturar mais de 100 mil reais, o que me projetou para eu poder... Quanto tempo? Em 12 meses, mais ou menos. Assim, ano? Até startar, porque quando eu comprei a prancha, até engatar os processos, demorou ali uns 4, 5 meses, mas quando eu comecei a dar aula, de fato, demorou uns 12 meses, assim, pra gente ter esse faturamento, o que me permitiu comprar 20 pranchas, o meu próprio barco, aumentar a nossa equipe. Visionário, bastante visionário, Sim. né? Porque o menino... Fala um menino porque pra mim é um menino, né? Sim. De 20 anos, ter essa percepção, essa garra, essa vontade é muito difícil, mas é muito bacana, né? Você vê que todo mundo tem uma... Você tem que buscar ali a vontade. Mas eu posso te falar qual foi a chave do meu sucesso? Qual foi a chave do que eu entendi? A partir daquele dia eu precisava vender e eu precisava de alguma forma ganhar dinheiro. Foi quando eu comecei o meu relacionamento com minha esposa. Porque então, ela foi, ela morava em São Paulo e eu no Rio de Janeiro. A gente namorou 3 anos à distância. Então, eu com 19 anos não podia pedir pro meu pai bancar minha passagem para ir para São Paulo ver ela, ou para pagar o cinema, o jantar. Então, assim, eu digo que ela foi a grande responsável por eu entender que eu tinha que virar essa chave e começar a ganhar dinheiro. E é o grande desafio de qualquer homem, eu acho, é encontrar uma esposa, né? E é por isso que eu falo que até eu sou contra os relacionamentos descartáveis no sentido de tipo, vamos tentar ver se vai dar certo. Eu acho muito melhor você conhecer a pessoa e ter certeza que vai dar certo do que só você se entregar ali, muitas vezes, num momento de euforia, de paixão, de curtição. Porque isso atrapalha o seu processo de desenvolvimento, né? A gente, assim que chegou aqui, se conheceu, né? O primeiro comentário da Iná foi que a gente era muito jovem, né? Já tem filho, já tá casado, já tem empresa, já tem toda essa autoridade que a gente tem no digital, mas porque eu sempre tive foco desde o começo. Nós tivemos aqui 2 empresários aqui, já convidados aqui, e aí eles focaram bastante nessa tecla de você precisa querer. Né? Você precisa querer, você precisa buscar. Não basta você ter boa vontade. Eu tenho uma boa vontade. Não, você tem que querer mesmo ir à luta e buscar, né? A gente estava até falando aqui um pouco sobre isso. Às vezes eu falo assim, vejo um jovem e falo, poxa, na idade da pessoa ali eu trabalhava 12, 15 horas, já tinha filho. E a pessoa às vezes fica muito acomodada, esperando a sorte chegar, né? Isso é impressionante, porque, assim, se eu pudesse dar um recado para os jovens hoje, seria: essa é a época mais fácil de você ganhar dinheiro, de você se projetar na sua paixão, de que já existiu em toda a nossa história. Por quê? Primeiro, nós estamos na era das pessoas mais acomodadas possível. Então, assim, as pessoas têm fácil acesso à informação, têm preguiça de se especializar e fazer um trabalho com excelência. Pergunta para qualquer jovem dali do ensino fundamental se ele quer passar, por exemplo, 5 horas do dia dele ligando para cliente para fechar um contrato. Não quer. Então, são habilidades que eu creio que essa era agora, essa geração está perdendo e vão colher os malefícios disso no futuro. Porque não tem como você comparar uma mensagem de um chatbot, uma mensagem ali de WhatsApp, com uma ligação, com uma visita numa empresa, olhar no olho do seu cliente, fechar, fazer um acordo, a arte da comunicação. Então, mas aí, então, a Lari foi... Foi a grande motivadora e causadora estopim da minha vida começar a decolar, a guinar. E assim, dali a gente começou esse trabalho com stand-up e tudo mais, formei uma equipe, sempre trabalhei com um custo mais reduzido possível, então eu tinha um fixo e o resto tudo era freela, o piloto do meu barco, o fotógrafo, o professor extra, o barco extra quando o passeio era muito grande. Então a gente sempre trabalhava nesse modelo, né? Isso é legal também porque eu vim de uma cultura, de uma família, principalmente da parte do meu pai, que é muito empreendedor, onde ele amava contratar pessoas, mas ele abria mão muitas vezes do lucro para poder inchar a empresa. E ele se sentia muito incomodado de ter que demitir pessoas, porque na cabeça dele, quando ele demitia, ele estava regredindo, ele não estava avançando. Na cabeça dele, ele queria contratar cada vez mais. E a gente passou por alguns períodos de crise financeira, na verdade, bem parecido com a minha ascensão, foi o declínio da minha família, porque houve alguns momentos de crise no mercado hoteleiro, pousada ficou vazia,
o nosso contrato da outra empresa principal, que a gente tinha um terreno, de 100 mil metros quadrados, a gente caiu para 30, então a gente reduziu o faturamento para 1/4 do que era antes, e que a gente já tinha lá 20 anos esse contrato. Então, ao mesmo tempo que a minha vida começou a ascender, a da minha família começou a ter que vender patrimônio para poder quitar dívidas, e até hoje essa situação permanece. E até hoje é engraçado que a estrutura da empresa familiar, ela ainda é inchada. Ainda tem ali uns 20 funcionários, 25, e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo fixa, que é minha esposa. O resto tudo ainda é frila. Agora que a gente tá realmente estabelecendo de contratar mais pessoas. Tá falando assim, né? Na época da pandemia... Isso não é certo não, tá, gente? Essa dica não segue, não. Delegue. A pandemia, ela nos mostrou o quanto, né? Uma pessoa pode fazer 10 coisas, né? Muitas empresas foram enxugando por conta da pandemia, e aí, cara, funciona, né? Então, vamos continuar. Sim. Né? E você não precisa ter uma pessoa para fazer cada coisa. Sim, né? Sim, com certeza. E eu tive um exemplo ruim nesse sentido, tá? Que eu consegui identificar alguns gargalos, mas o meu pai, ele é o patriarca, né? E normalmente o cara que decide, eu era só uma pessoa para auxiliar as decisões dele. Então, eu me via limitado ali dentro e eu tive que, assim como qualquer filho e sucessor e herdeiro, ter que tomar uma decisão. Vou trilhar a minha jornada sozinho ou vou expandir os negócios da família? Não existe uma resposta certa ou errada, sabe? Mas eu senti que era o momento de eu fazer algo por conta própria. Aí logo depois desse primeiro ano na pousada, eu aluguei meu próprio espaço, um terreno baldio, construí uma casinha com banheiro, um ambiente ali para ficar algum funcionário ou outro, uma área coberta, um pranchário. E aí foi bem legal, assim que eu realmente me tornei independente. E um outro recado também, que esse podcast ele é muito para as pessoas jovens, né? É isso. Eu vou falar uma coisa que talvez doa para as pessoas que estejam ouvindo, tá? Da Eterge, que é o seguinte: uma das coisas que eu não entendi que meu pai fez e que hoje eu agradeço como sendo uma das principais lições financeiras que ele me deu, foi quando eu completei ali 19 anos, naquela faixa ali, eu comecei a receber o meu primeiro fruto do meu trabalho, da renda ali, através do aluguel, dos passeios que eu estava fazendo. Todo o dinheiro entrava na conta da pousada, porque meu nome estava no CNPJ, eu não podia abrir MEI, então eu tinha que emitir as notas todas pela pousada. Quando ele fez a primeira transferência para minha conta de 10, 15, 20 mil reais, ele falou, opa, agora você vai pagar suas contas. E eu falava assim, cara, meu irmão era 3 anos mais velho, enquanto eu com 19 anos me tornei independente financeiramente, meu irmão é 3 anos mais velho, até os 28 anos dele, ele teve 100% das contas dele bancadas, porque ele estudava medicina, não tinha como trabalhar. Então, eu me comparava ao meu irmão e falava assim, caraca, meu pai, ele fatura lá, vamos supor um número, não é esse número não, tá, pessoal? Mas 50 mil por mês. Cara, o meu custo de vida era 1.000 e ele não pagava. E meu irmão custava 6, 7 mil, ele pagava. E aquilo na minha cabeça não entrava. Entendo, e eu murmurava, e eu falava pros outros, meu pai, sem noção, comecei a ganhar meu dinheirinho, ao invés dele me deixar quieto com meu dinheirinho e continuar pagando minhas contas, agora ele tá falando até para pagar a conta do meu celular de 100 reais. Isso é um absurdo. E eu falava isso com a Lari, né? Aí eu falo que a minha esposa foi a sábia da situação. Quase me deu um tapa na cara, assim, acorda pra realidade. Porque ela pagava a faculdade dela. Eu não paguei minha faculdade, meu pai semou isso na minha vida também. Mas a Lari, ela pagava a própria faculdade e trabalhava desde os 17, foi isso? Não. Tá. Tá, mas... seu sogro vai mas ela ajudava em casa. Eu não ajudava em casa, eu não pagava aluguel pro meu pai, não pagava comida. Mas eu lembro, entendeu? Quando eu tinha mais ou menos essa idade assim, né, de 19, 20, 21, e aí eu me lembro uma vez eu pedi meu pai um dinheiro emprestado. Uhum. E achei um absurdo quando ele me cobrou, que ele falou assim, você tem que me pagar. Aí eu falei assim, poxa pai, você não precisa. Aí ele falou assim, mas você pediu para eu te dar? Eu falei, não, pedi para você me emprestar. Então, emprestado, você tem que me pagar. Se você tivesse me pedido, pai, me dá o dinheiro, eu teria te dado. Sim. Mas você pediu, pai, me empresta? Estou emprestando. Eu falei, Sim. Caramba, fiz a pergunta errada, né? Fiz a forma errada. Mas é um aprendizado que a gente fica, né? Aquilo fica... e a Sim. gente vê o quanto...
você está com a sua filhinha pequena, mas aí você vai me mostrando, né? Sim. A pessoa vai criando a responsabilidade, né? Não, eu fiquei com ódio naquela época, mas agora passando os anos eu falei, cara, imagina se ele tivesse me poupado de passar por essa experiência. Eu talvez não tivesse a fome e a garra de querer fazer as coisas darem certo, entendeu? E é isso que eu falo também sobre relacionamento. Cara, às vezes tem gente que tá namorando vários anos, tem certeza que aquela pessoa é a pessoa da vida dela, mas tem medo da questão financeira. Aí eu falo, cara, você precisa casar exatamente para destravar a sua área financeira. Ah, não vou ter filho, esse é um outro mal, um pensamento dessa era agora. Ah, poxa, não vou ter filho porque ter filho é caro. Cara, tenha filho, que as coisas vão dar certo para você, porque você vai ter muito mais um propósito, um senso para você se dedicar no seu trabalho, ser o melhor no que você faz, do que você... E buscar, né? Buscar sempre crescer. Você vai fazendo as alternativas que a gente sabe que existem, Pô, né? pergunta para um atleta que ele é da seleção brasileira, que ele vai disputar uma Olimpíada, compara ele com um cara que vai competir um prêmio do bairro. Sabe? Não tem como. O cara que vai para uma seleção brasileira, para uma Olimpíada, ele vai treinar 100 vezes mais do que o cara que está competindo no bairro, entendeu? Não, e aí vai dizer assim, né? Poxa, você tem uma sorte. A sorte não cai do nada, Isso né? mesmo. Você faz a sua sorte. Assim, achei bem interessante você falar, né? Que você começou, ali aos 13 anos, você começou a buscar o seu caminho, né? Hoje, às vezes, a gente fala assim... qualquer ser humano, né? Você fala assim, poxa, vamos economizar um pouco. Não posso porque eu não tenho condições para isso, né? A gente vê assim, tenta tirar um pouco do seu salário para você guardar um pouquinho. As pessoas sempre, não. Né? A primeira coisa que a pessoa fala assim, não posso, não consigo, né? Ela não imagina que vai passar por uma crise, né? Então, assim, as pessoas estão sempre indo para uma visão de que nada é possível. Você lá com seus 13 anos, você já começou a perceber, aos 19 você abriu o seu negócio. E assim, o que você tem para ensinar? Como eu posso economizar um pouco? Então, vamos lá. Existem fases da nossa vida em que a gente precisa respeitar o nosso perfil de investidor de acordo com essas fases. Por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, Gabriel, eu acabei de entrar num concurso público, tenho 25 anos, ainda moro com os meus pais e estou recebendo R$5.000 por mês. Tá, o perfil de uma pessoa nesse aspecto dá para ser um pouco mais arrojado ali nos seus investimentos. Então você consegue, desses 5.000, se o seu custo de vida é 1.500, 2.000, investir 2.000 por mês. Agora, o pai de família, que paga os remédios do pai, no caso, cuida de 2 filhos, tem conta em casa e ganha os mesmos R$5.000, esse cara vai investir R$200, R$300. Não quer dizer que esse cara está errado e o outro está certo. Não, é o momento de vida. Isso tem que ser respeitado. Agora, uma coisa que eu acredito que não dá para ninguém se acomodar é em ter somente uma fonte de renda. Porque a gente nunca imagina quando um período, um momento de crise vai acontecer, como aconteceu agora na pandemia. Graças a Deus a nossa pousada estava alugada como se fosse um imóvel residencial. Mas se a gente estivesse vivendo do mercado hoteleiro, seriam 2 anos com as portas fechadas. Então assim, imagina o rombo disso. Gigantesco. Então foi um presentaço de Deus assim, que senão eu não sei nem o que aconteceria. Mas muitas pessoas não imaginam que algo ruim possa acontecer, até que acontece. Então, você não investir, contando que você vai sempre conseguir um dinheirinho, ou sempre tem alguém para te socorrer, isso é um dos maiores erros financeiros que qualquer pessoa pode cometer, assim, entendeu? Então, eu simplesmente abomino isso. Então, qualquer pessoa que chega para mim e fala, Gabriel, eu quero começar a investir. Qual é o meu primeiro passo? Reserva de emergência, que vai ser ali de 3 a 6 ou dependendo até 12 meses do seu custo de vida mensal. Isso numa aplicação de renda fixa que você possa transformar em dinheiro a qualquer momento. Por exemplo, o Tesouro Selic ou um CDB 100% do CDI. Por quê? Gabriel, poxa, tive que fazer uma cirurgia de apendicite, que nem aconteceu com meu sogro. Ele não tinha plano de saúde. Teve que tirar R$25.000 do bolso do dia para a noite. Entendeu? Não tinha outra escolha. Da onde vai tirar esse dinheiro se você não tem uma reserva de emergência? Vai pedir para seus amigos? Para seus pais? Vai conseguir?
Até eu acho que vai, mas você vai ser um fardo, as pessoas não vão gostar de ter feito isso, você vai prejudicar a vida delas, ou pior, né? Que tem aquele caso daquelas pessoas que pedem dinheiro emprestado porque elas antecipam os sonhos que elas vão até realizar numa data futura, mas elas querem agora. Ah, quero comprar um carro zero. Mas, poxa, se você se dedicar a poupar todos os meses um pouquinho, investir essa grana, fazer um financiamento com uma taxa boa, você consegue. Mas não, que é agora o mais caro, o mais top, e aí traz essa dívida cara para hoje, pega esse dinheiro caro no banco, depois não consegue pagar o carro, tem que entregar, se endivida. Então a falta de planejamento financeiro ela é muito séria, porque ela pode destruir famílias. E as pessoas desprezam isso, entendeu? E pode destruir até a sua própria vida, sua rede de amizades, tudo, sim. Eu vejo, assim que você está falando, né? Essa economia, né, essa disciplina, essa organização deveria ser uma coisa que fosse do dia a dia de toda criança, todo adolescente, né? Você, algum momento na sua vida, assim, você percebeu o quanto era importante ali, você, quanto adolescente, ao invés de, sei lá, vou pra noite, vou sair, ou vou para o show, poxa, o show da minha vida. Sim. Hoje os shows, né, na faixa de, sei lá, 400, 500 reais, aqueles verdade. shows que todo mundo diz Verdade. que é o melhor do mundo. Aí, mas então eu vou para esse show e esqueço. Ou você tem a opção de se organizar, se planejar, para um dia você ir. Né? Você foi daqueles que atendia a sua vontade imediata ou você se controlava e ia se planejando? Então, eu sou adepto de uma filosofia que é a seguinte: você tem que cortar o cafezinho até o momento que seja necessário. Então, assim, Gabriel, tô passando por um momento agora que eu quero ir morar fora. Para isso eu preciso juntar 10 mil reais. Esquece saída, esquece show, esquece cafezinho, esquece pizza, esquece sair com os amigos, esquece 12 horas de sono, 10 horas de sono, 8 horas de sono, vai dormir 4 horas mesmo. Vai se virar, vai vender brigadeiro na rua, mas você vai realizar aquele seu objetivo. Aí vem a disciplina do atleta. O atleta quer ganhar a competição. O que é necessário para eu ganhar a competição? É estudar, passar uma semana inteira estudando o time adversário, vendo partidas antigas deles, melhorando um movimento meu, enfim, correndo mais, fazendo uma parte física um pouco mais intensa. O que eu preciso fazer para ganhar aquela competição? Então, você ser um cara, uma mulher, um cara estratégico nesse sentido. Então, mas não é para sempre. Não é para sempre. Então, assim... É o momento, É o momento. É a fase. E outra coisa, as pessoas querem começar já muito certinhas. Já querem começar já entendendo tudo, sendo a maior autoridade. Olha pro lado, se compara, fala assim, poxa, se eu fosse me comparar com outros grandes influenciadores de finanças, eu nunca tinha começado. Porque às vezes você tem um pouco mais de conteúdo do que a média da população e as pessoas vão preferir ouvir de você do que do cara que sabe mais, porque você é mais parecido com elas. Então as pessoas desprezam esse poder da conexão, sabe? Falar a mesma linguagem, da mesma linguagem. Fazer com que as pessoas entendam realmente o que você está transmitindo, né? Que às vezes você quer botar num patamar mais elevado e aí realmente... Tenho certeza que lá na ITERJ tem algum professor, às vezes, dois professores que lecionam a mesma matéria, mas tem os alunos que preferem um ou outro. Com certeza. Por quê? Tem a identificação. E hoje, como eu falei, está na era mais preguiçosa de todas que já existiu na história. Então é fácil de você se destacar, é só você ser excelente e se dedicar naquilo que você está fazendo. Eu vejo o jovem hoje, né, muito na questão assim, eu quero ter um relógio, o melhor celular, o melhor fone, né? Mas eu não quero abrir mão das minhas coisas, mas eu quero poder fazer, né? Um dia eu quero ter o melhor carro aí do mercado. E aí eu acho que aí vem essa questão que você está falando, que as pessoas estão muito acomodadas, né? Ele não pensa no esforço, na dedicação que ele tem que fazer para ele alcançar os objetivos, Sim. né? Não ter propósito, assim, é o que vai fazer a pessoa continuar na mediocridade. Ou até mesmo se vendo com uma mentalidade de inferior aos demais. Porque não tem propósito, entendeu? E o propósito, ele não é, quero ser milionário. Não, é um propósito, tipo assim, quero dar uma vida melhor para os meus pais, quero viver num lugar melhor. Mas sempre quando a gente traz um quê muito de vaidade e de comparação,
aquilo entra muito mais como uma ansiedade do que como uma motivação. Se eu olho pro lado e vejo um cara com um carro melhor do que o meu, eu falo, nossa, eu preciso ter aquele carro. Mas, poxa, o seu carro é bom? Ele é bom? Então por que eu vou ficar olhando pro carro do outro? Entendeu? Então tá muito mais da interpretação e da forma que você enxerga o mundo do que o contrário. Eu acho que às vezes as pessoas pensam muito no ter do que no ser, né? Eu acho que eu tenho, mas eu sou. Né? Então, eu acho que as pessoas valorizam um pouco ainda a vida, a sociedade hoje é muito consumista, então ainda valoriza muito a questão do você ter. Sim. Né? Eu tenho. E você, quando que você percebeu que você podia ir para esse caminho de hoje ajudar muitas pessoas através dos seus posts, através das suas falas, né? Das suas orientações nas redes sociais? Como é que você descobriu esse mercado, né? Esse caminho? Legal. Então, durante a pandemia, logo no início, ali em fevereiro, março de 2020, a gente tinha passado o período de alta temporada, porque na minha empresa de turismo eu trabalhava muito de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e depois caiu o movimento. Então eu consegui ganhar todo o dinheiro que eu precisava daquele ano. Porque o anúncio da pandemia começou logo depois do carnaval. E fechou tudo, mas até fechar tudo demorou ali até abril, mais ou menos. Foi. Né? Então, eu comecei, a pousada já estava alugada, eu não precisava trabalhar com meu pai, então ficou só um período da gente se preservar, não sair, evitar contato com os outros e tudo mais. E aí eu me voltei para o TikTok porque eu vi que havia um fluxo muito forte de pessoas migrando das outras redes sociais para o TikTok, porque ele era uma tendência que estava se estabelecendo, o aplicativo mais baixado de toda a Apple Store, do Google, da loja do Google também. Então eu falei assim, cara, vou começar a produzir conteúdo aqui. E então eu fiquei meio em dúvida, eu falei, cara, falo sobre coisas leves, relacionamento, desenvolvimento pessoal, falo sobre finanças, até tive esse momento de dúvida. Mas aí fui testando um conteúdo e outro e entendi que o de finanças era o que eu mais ia ser relevante, poder ajudar as pessoas, e eu me via fazendo isso no futuro, né? Não como um cara falando sobre relacionamento ou somente com desenvolvimento pessoal. Eu queria falar sobre como cuidar do dinheiro, que era isso que era a base da minha história, né? E dali começou a crescer de forma muito exponencial o nosso perfil, o nosso alcance, e todas as marcas começaram a migrar do Instagram e do YouTube procurando influenciadores e pessoas para poder vestir a camisa no TikTok. E não tinha nenhuma outra pessoa, porque eu fui o pioneiro e qualquer outra pessoa que estava começando estava muito pequeno, enfim, até hoje não tem muitas pessoas relevantes lá, até porque o algoritmo pede que você faça algumas boas práticas e nem todo mundo está disposto a fazer. Enfim. E aí eu comecei a ser muito assediado pelas marcas, todos os bancos do Brasil entraram em contato comigo para fazer alguma parceria, e acaba que você pega exclusividade, né? Então eu fiquei 6 meses exclusivo dela, depois já entrei num portal de notícias, que pertencia a uma outra corretora, também tive exclusividade, então sempre trabalhei com poucos clientes, mas por longos períodos, né? Então ali o trabalho começou a crescer, ser reconhecido, eu comecei a ser chamado para fazer palestras, entrevistas em podcasts. E aí eu vi que realmente o nosso trabalho estava alcançando muitas pessoas. A gente bateu o primeiro 1 milhão de seguidores no TikTok. Atualmente a gente tem 4,5 milhões de seguidores, se for juntar... Não, as redes sociais. Nas redes sociais. Tem 2 milhões no Quai, 1 milhão e 100 mil praticamente no Instagram, 1 milhão e 300 mil no TikTok, e no YouTube tem uns 80 mil, 70 mil por aí. Então eu comecei a entender que tinha muitas pessoas que queriam me ouvir e aprender do que eu tinha de experiência. E aí as mídias sociais foram essa plataforma, né? E aí agora, recentemente, de 6 meses a 1 ano para cá, que eu comecei a migrar um pouco mais pro físico, né? Estabelecer presença em então treinamentos. Foi rápido, né? Foi 2020 para cá. Foi uma percepção que te colocou num caminho. Mas eu gosto de dizer que eu passei 1 ano e meio a 2 anos produzindo conteúdo sem ganhar R$1. Então, assim, para quem acha que é fácil, não é fácil. Isso eu acho interessante, Sim. né? A gente até no outro podcast a gente estava falando isso. Às vezes o jovem, ele fala assim, não, se for para eu não ganhar nada, eu prefiro não fazer, prefiro não ir. E às vezes você cria uma barreira, você acaba impedindo até um crescimento próprio por você pensar dessa maneira de achar que no momento que você começa, você tem que estar ganhando. Isso. Né? E às vezes eles, tô tão desmotivado. Mas aí não tem propósito. Aí é que eu falo, entendeu? Eu tive um propósito muito cedo com a minha esposa. E aí
eu tava com 18, 19 anos, queria casar. Em 3 anos, de onde eu vou tirar dinheiro se meu pai não vai me ajudar? Eu casei na Joatinga aqui, o bairro mais rico do Rio de Janeiro. Eu tive minha lua de mel tudo isso bancado do meu bolso. Meu pai não me prestou nem R$ 1.000. Ele me devolveu R$ 2.000 que eu tinha emprestado pra ele pro meu casamento. Só pra ter noção. E com esse fluxo financeiro alto, tá? Tipo assim, não é que meu pai tava passando perrengue, precisando de dinheiro e eu cobrei ele, não. Não, é porque você tava trabalhando e ele falou, então vai pagar suas contas mesmo. A grande questão é que ele sempre ganhou muito dinheiro durante esses 8, 9 anos e perdeu muito dinheiro no caso de dívidas. Entendeu? Porque para construir tudo que ele construiu, ele se endividou bastante. Então ele realmente não sobrava dinheiro. Então não era maldade dele. Mas enfim. E aí, pude viajar para a Europa. A gente passou 19 dias, 17 dias lá na Itália, que era um sonho nosso. Tudo isso fruto do trabalho. Mas assim, eu tinha um propósito. Eu queria realizar aquilo. E para isso eu tinha que dar um jeito. Não podia dar desculpa. Né? Então, sem propósito, acho que ninguém se motiva. O que você acha que, assim, uma dica que você daria hoje, assim, pro adolescente, pro jovem, né? Para não perder a vontade, não perder o foco, né? Tô tão desmotivado, isso não tá me incentivando. Isso, acho que, de repente, são essas perguntas, mais ou menos, que você recebe, assim, porque você deve ser muito cogitado, né? Sim, então... Tava vendo um vídeo esses dias e eu achei interessante, eu acho que traduz um pouco do que eu sinto sobre isso. De que o cara tava falando que ostra feliz não faz pérola. E eu achei isso sensacional, porque você precisa de uma coisa te incomodando para você querer sair da sua zona de conforto. Então, se você tá muito confortável, você nunca vai produzir algo valioso. O grão de areia na ostra incomoda ela, deixa ela irritada, ela tem que se mover, ela tem que fazer algo para poder transformar aquilo, para aquilo não... se eu continuar causando aquele sofrimento. Então eu vejo que as pessoas precisam realmente entender, se colocar numa situação de risco. Porque se não se colocar numa situação de risco, ela nunca vai precisar se reinventar, nunca vai precisar dar resultado, e elas vão se acostumar com aquela condição, com aquela condição em que elas mesmas não gostam. Porque se ela gostasse, beleza, tá tudo resolvido. Mas elas se incomodam, porque elas querem crescer, mas ao mesmo tempo não querem se arriscar. Entendeu? Isso diz muito sobre investimentos também, porque existe uma balança, né? Se você vai investir numa opção de investimentos que tem um risco maior, você também está almejando um retorno maior também. E se você quer um investimento mais seguro, você vai ter um retorno menor por causa disso também. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Eu digo até que a tradução, né? Você soletra fé com risco, né? RISCO. Porque não tem como você separar as duas coisas. Para você crescer, ou você tem que ter alguma coisa te incomodando, ou você tem que ter um propósito, algo que você deseja realizar. Eu costumo dizer lá para os alunos, né, que no final do ensino médio, ou do pós-médio, todo mundo é técnico. 30 alunos, 40 alunos, 50 alunos terminaram o curso em 2022. Todos serão técnicos. Agora, quem é que vai se destacar? Né? Aquele que está criando o seu futuro. Bom, todo mundo é. Você tem que ser sempre o melhor. Como é que eu vou fazer para ser melhor? Como é que eu vou fazer para ser reconhecido? Né? Com um currículo igual de todo mundo, não vai. Né? Você tem que ter o seu diferencial. Onde eu sou melhor? Né? Onde eu posso melhorar, onde eu posso crescer. Então, assim, eu acho que são essas coisas que abrem um caminho, né? Para você ter uma visão de um futuro que possa... te dar frutos, né? Te dar resultados. Você ter o planejamento, fazer um programa do seu dia, como você estava falando, né? Faça o meu programa, meu dia é assim, 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 começa a tal hora, vai terminar a tal hora. Então, assim, eu acho que você teve a sua base com muita disciplina, né? Sim. E a gente fala assim, é fácil. Não, não é, né? Não vai... Você teve a percepção, você teve a visão, já tinha aquela vivência de disciplina, de buscar as suas conquistas, e aí foi de vento em popa, né? Sim, e as pessoas acabam se acomodando com a sua bolha também, eu acho, sabe? Por exemplo, se um médico achar que ele tem que ser especialista só em medicina, ele não vai despontar. Ele tem que entender um pouco de administração, de gestão, da área comercial, de marketing, porque senão ele vai ser só um médico. Se ele quiser ser só um médico, beleza. Entendeu? E aí eu vejo até um papel, às vezes até do sistema educacional, que por muitos anos focou somente em lecionar as matérias com relação à grade curricular e não tão na parte prática, né?
Então a gente sai do colégio sem saber fazer um imposto de renda, na maioria, né, das escolas, obviamente, sem entender sobre tributação, sobre direitos que você tem, deveres. Você não tem esse tipo de matéria, né, para inserir o jovem na sociedade. Então você precisa furar a bolha se você quer se destacar em qualquer lugar que você esteja. Então se você vai se formar lá na ETERJ, em qualquer tipo de curso de técnico, você precisa entender que você vai precisar saber um pouquinho de administração. E eu fiz administração, então é legal porque a administração você não é especialista em nada, né? Você conhece você tudo. Conhece tudo. É. Então, pô, se você me colocar para conversar com um contador, eu vou saber falar com ele tudo. Com um cara de marketing, eu vou saber me comunicar com ele também. E isso é legal. Nesse sentido da administração, eu gosto bastante. O nosso curso de administração é o segundo ano da gente lá na escola. E como realmente abre muitas portas, né? Te dá muitas possibilidades. Os nossos cursos lá, por exemplo, você vou fazer informática, mas você vai ter eletrônica, né? Você vai ter automação. Então, assim, você vê que um conteúdo vai puxando o outro, né? E aí, quanto é importante as pessoas estarem nesse processo de evolução. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, jovem lá, com seus 19 anos, com essa visão, como é que seus amigos viam você assim, né? Como é que era aquela, vamos pra balada? Não vou porque eu não posso gastar meu dinheirinho, né? Então isso foi engraçado, porque meu ciclo de amizades, ele era muito ligado ao esporte. Então, desde cedo, eu não tinha aquele negócio, vamos pra farra final de semana. Até tinha festa e tudo mais, mas era mais de aniversário, não era festa pra ficar louco, doido, enfim, rave. Porque a gente tinha que jogar final de semana, então assim, não fazia sentido, né? Não era nem que... Tipo, a gente priorizava muito mais o rolê com os amigos do que com estranhos numa casa de festa. A gente ia, mas não era o foco principal, era muito legal mais a gente viajar com os amigos do que ir pra uma balada. E dali, quando eu fiquei mais velho um pouco e eu fui pra faculdade, a minha faculdade eu fiz Estácio e a galera de lá já era uma galera mais velha também, que não tinha 18, 19 anos, já tava com 30, 28, já era pai, mãe, então... que legal. Então, eu não tive muitos amigos na faculdade nesse sentido também de ir pra festa e tudo mais. E os nossos amigos também são tranquilos, então assim, a gente sempre foi... Então vocês não tiveram essa dificuldade Não. De ter aquela pessoa sempre chamando você para ir pro lado oposto. E assim, aquela máxima, né? Você é a média das 5 pessoas que te cercam. Pode achar clichê, pode não concordar, mas isso é a mais pura verdade, porque hoje eu tô me dedicando muito à musculação, né? Junto com a minha esposa desde fevereiro. Cara, eu comecei a consumir mais conteúdo sobre isso. As pessoas que não gostam desse assunto, cara, não é que eu não vou excluir na minha vida, mas naquele momento que eu tô me dedicando àquilo, eu quero ter as pessoas que vão contribuir para isso. Então eu sei muito bem separar as áreas da minha vida que eu preciso ter as pessoas certas ao meu redor. Então, quando eu vou falar sobre negócios, tem alguns amigos meus que estão até começando a fazer alguns negócios. Tipo assim, ainda não tem resultado, mas eu gosto de falar sobre a minha empresa, sobre planos futuros com eles, porque eles têm sede de crescer. Agora, não vou falar muitas vezes com alguém da academia sobre isso, porque eu sei que eles não têm, às vezes eles não estão na mesma sintonia, na mesma frequência, querendo falar e crescer nessa área. Então eu sei muito bem com quem eu me relaciono, entendeu? E eu acho que uma outra coisa muito importante que a gente despreza é a gente aprender de várias fontes diferentes, sabe? Às vezes eu tô em algum projeto social e eu tô conversando com um morador de rua, até com uma criança às vezes, e você tem a possibilidade de conhecer aquela história e você é muito mais enriquecido. E aquilo às vezes te dá um insight, aquilo te traz uma motivação, aquilo te traz um renovo. Então se envolva com pessoas. Eu acho que esse é até um prejuízo da pandemia, esse home office, porque você perdeu muito contato com pessoas e o ser humano ele é um ser relacionável, né? E a gente aprende convivendo, né? Sim. Se você se acha autossuficiente e não se trocar com as pessoas, você vai ficar naquele, como se diz, naquela ilusão de que você se basta. Uhum. Você acha que o garoto lá de 10 anos, ele pode começar ali ter essa percepção e essa visão de empreender, de crescer, de buscar o seu futuro ali, melhorar o seu futuro? Sim. Existem pessoas, né, fora da curva que com 10 anos já sabem o que querem ser no futuro. Eu não fui essa pessoa.
E eu acho que 99% das pessoas não são assim. Então, você para encontrar a sua paixão, aquilo que você quer realmente fazer da sua vida, você tem que testar. Não tem outra solução. Até a questão de faculdade, poxa, gostei dessa, não gostei, participa bastante de eventos, vai em aulas se você puder, convidado de alguém, enfim, participa, vê como funciona a estrutura, vê como é que é a profissão das pessoas que têm as certificações técnicas ou, enfim, de um bacharel, para que você entenda se aquilo faz sentido ou não. Porque, enfim, as pessoas têm medo de tentar, né? Elas só querem acertar e eu acho que um medo cultural de ser reprovadas, né? De assumir que erraram ou que falharam. E no empreendedorismo... Acho que é vergonha, né? Isso, e no empreendedorismo é o contrário, né? Quanto mais você falha, mais experiência você tem, mais você sabe onde você deve ir, pisar, onde você não deve pisar. Então isso é legal. Então o menino de 10 anos, eu acho que ele tem que investir muito em conhecimento e sair da bolha. Tipo, se estimular a conhecer novas habilidades e aptidões que muitas vezes não são oferecidas só no meio tradicional. Então, cara, eu fui aluno de um menino de marketing digital, o menino tinha 17 anos. 17 anos ele já tinha faturado mais de 10 milhões de reais só no treinamento que eu entrei. Então, assim... Gente, que bacana. Por quê? Porque ele fugiu a bolha, entendeu? É um ponto fora da curva total. Ele teve um outro mentor, esse mentor ensinou ele. Então hoje a internet está muito pulverizada, então ela te permite a ganhar dinheiro com diversas formas diferentes. Não sei, editando vídeo, criando roteiro, assim, aparecendo nas telas. E o mais importante de tudo, sempre você estudando. Sim, sempre estudando, sempre aprendendo, não se acha autossuficiente, eu me basto. Né? É você ter a questão de até uma visão mais de humilde e buscar aprender com todo mundo, né? Hoje, cara, tem tanta facilidade de você expor o seu pensamento e você se tornar uma pessoa com uma frequência maior, assim, nesse sentido de ser uma pessoa de alta performance, uma pessoa que vai dar o seu melhor, que existe um público na internet, com certeza, que vai consumir o que você quer passar. Talvez não seja 10 milhões de pessoas, mas às vezes é 50 mil, 100 mil. E essas pessoas já vão te permitir criar uma empresa, um negócio com base naquela informação. Então, um dos canais que eu mais gosto de assistir no YouTube e no Instagram é um cara que fala sobre ciência, sobre universo, sol, buraco negro, física, que são matérias que eu falei que eu nunca gostei. Mas a forma que ele passa, aquilo eu gosto bastante. E ele se comunica de uma forma tão clara que isso faz com que as pessoas queiram ouvir até o final, traz mais audiência, mais likes, mais visualizações, e ele ganha dinheiro monetizando a paixão dele, só com ads das plataformas. Às vezes pode vir um patrocínio externo de alguma marca, assim como aconteceu comigo. Então, cara, as possibilidades são infinitas, mas eu só vejo uma chance de dar certo isso quando a pessoa está fazendo algo que ela gosta de fazer. Gabriel, então quer dizer que eu vou fazer só aquilo que eu gosto de fazer? Não. Você vai fazer o que é necessário. Então, tá começando, acabou de se formar, porque, você não vai abrir uma empresa. Não é fazer só o que você gosta, né? Você não vai abrir uma empresa assim que você se formou lá no curso técnico. Você vai muitas vezes estagiar, você vai muitas vezes limpar o chão da fábrica, você vai muitas vezes servir o cafezinho na mesa de diretoria, mas vai ter um momento que você vai entender tudo como o processo funciona e você vai poder romper esse cordão umbilical ali com um sistema e abrir algo próprio. Ou então você pode criar um plano de carreira dentro de uma empresa. De uma empresa. Enfim, mas isso desde que você esteja incomodado. Você estava falando aí o TikTok, eu lembro que às vezes eu falo assim para as pessoas, se me perguntasse o que você aprendeu na pandemia, me diverti com o TikTok. E aí algumas pessoas eu vejo que criaram ali a coisa que começou de repente. Tem um menino lá que eu vejo, que eu morro de rir, muito engraçado, e o menino hoje já foi convidado para fazer o Chico Bento no cinema da Turma da Mônica, né? Legal. E começou fazendo as piadinhas lá de tipo da roça, né? Então, assim, você começa, de repente, fazendo alguma coisa que seja só no seu prazer, e depois você vai direcionando e administrando aquela situação para que você seja um bom profissional, né? Isso. Você deve receber sempre muitos questionamentos, muitas perguntas, né? As pessoas querendo tirar muitas dúvidas. Qual é, assim, a maior ou as maiores dúvidas que hoje as pessoas têm nessa questão de fazer o investimento?
Então, na verdade, a gente tem uma população de 4 milhões de pessoas que investem em bolsa de valores. E num total de mais de 200 milhões de brasileiros, óbvio que não são todas essas pessoas que têm capacidade de investir, né? Nem idade também. Enfim, mas se você for ver, a amostra é muito pequena, né? Se você for comparar uma coisa com a outra. Então a gente tem a maior parte dos brasileiros que estão na internet nunca investiram seu dinheiro. Então as perguntas tendem a ser as mesmas. O que eu faço com o dinheiro que está na poupança ou na conta corrente? E existem níveis, né? Eu acredito de como investidor. Você passa pela primeira série, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, o ensino médio, primeiro ano, segundo, terceiro, e aí você está apto para poder investir de uma forma um pouco mais profissional. É um caminho complexo, difícil, que só para quem fez faculdade? Não, é muito simples mesmo. Porque basicamente você só tem 2 tipos de investimentos. Você tem investimentos em dívidas e investimentos em ativos e empresas. Só isso. O mercado financeiro todo se traduz nisso. Quando você investe em dívidas, o que é? Ao invés de você pegar um empréstimo no banco, você vai estar emprestando seu dinheiro para o banco. E o banco vai emprestar para uma outra pessoa, ele vai emprestar 10, ele vai te pagar 1 e ele fica com esse spread. É assim que o banco ganha dinheiro. Ele pega o dinheiro que está na tua conta, que você não está fazendo nada com ele, aquele dinheiro parado, ele faz altos rolês. Ele vai lá, empresta para o Joaquim, para a Joana, para a Larissa, para o Gabriel, e aí ele fica com essa diferença. Então, toda vez que você deixa seu dinheiro na conta, saiba que você está enriquecendo mais o banco. Ou na poupança também. Enfim. E aí, você tem a opção de investir em dívidas do mercado imobiliário, do agronegócio, dívidas de empresas também, através das debêntures. E você tem o segundo universo de investimentos que são em ativos reais, que é o investimento em ações, em fundos imobiliários, ETFs, ativos no exterior, que aí você está comprando pessoas e essas pessoas, essas companhias, né, que são formadas por pessoas, estão gerando algum valor para a sociedade via serviço ou produto e aquilo está gerando uma renda e parte dessa renda é distribuída em forma de dividendos para o seu bolso. Você se torna um sócio, né, dessas grandes empresas e aí você ganha o mesmo dinheiro que está caindo no bolso do Warren Buffett, dos maiores investidores do mundo. O mesmo dinheiro que cai no bolso dele, cai no seu bolso. E é assim que funciona o mercado financeiro. Agora, você tem como complicar essa lógica? Tem, óbvio, né? É só você estudar a fundo cada uma dessas vertentes. Então, você tem que saber como analisar, como comprar, o momento macroeconômico se está favorável ou não, se existe algum ciclo de alta, de baixa, taxa de juros. Aí tem alguns fatores, assim, que realmente demandam um acompanhamento. Mas você pode respeitar o processo e ir aprendendo de pouquinho em pouquinho. E as pessoas sempre buscam essas informações de como eu posso melhorar. A investimento, né? As pessoas querem um caminho facilitado, né? Então, que você dê o bolo. Então a gente até dá o bolo, até dá o caminho facilitado, mas esse é 5% do meu propósito. O 95% é ensinar as pessoas a interpretarem. Porque hoje existe na internet diversas formas de você ter uma recomendação de investimentos. Só você ter conta em 5 corretoras diferentes, vão ser 5 recomendações diferentes que você vai ter. Agora, você saber escolher qual é melhor para o seu bolso, para o seu momento de vida, para os seus objetivos, para o seu perfil de investidor, aí demanda você entender sobre investimentos. Então, meu foco principal é educar essa galera, porque não adianta nada vir mais 4 milhões de pessoas investir na bolsa, e aí a bolsa cai, em um mês essas 4 milhões de pessoas vão embora, que não entenderam como investe, estão seguindo a recomendação de um guru, de uma casa de análise. Então, isso não vai mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil é realmente as pessoas aprenderem a investir. Entendeu? Aprender mesmo como você lidar com o seu dinheiro, Isso. né? Porque hoje, por exemplo, a gente vê, né? No dia a dia a gente vê isso. Tem até tem muitos memes assim, né? Como é que é? Era para eu comprar tudo que eu queria, como se não houvesse amanhã, mas aí teve o amanhã. Não sim. Não é uma coisa assim? Sim. O amanhã chegou e aí agora, né? E aí e as pessoas crescem nessa como se diz, com essa visão, né? Ou então é assim, né? Que eu me coloco muito nesse mundo, né? nessa situação. Poxa, mas eu mereço, né? Não é assim? Sim, sim. É assim, poxa, mas olha aquela bolsa ali, que linda. A gente merece, não merece? A gente trabalhou para isso. Poxa, eu trabalhei para isso. A minha esposa, assim, eu não sou.
Ah, olha, ele tá olhando o tempo todo, É. eu falei assim, safadeza. Então, Não, mas é verdade, ela é assim, eu mereço o descanso. Eu fico fazendo mas, conta. gente, mas assim, né? Como a gente vai trabalhar no adolescente que ele vai... Gente, não é assim, eu tenho um amanhã, Sim. né? Você merece, eu sei que você merece, mas se você economizar mais um pouquinho, você vai ganhar muito mais, né? Sim. Porque é uma mudança de percepção. Né? Eu digo até assim, é uma outra educação, né? E outra coisa também, dentro daquela questão do relacionamento, quando você conhece outras realidades, você vê como você é abençoado. Então, eu desde pequeno, assim, uma outra coisa que meu pai fez muito bem, mesmo tendo um fluxo financeiro muito alto, ele nunca mimou a gente, mas nunca viajou para fora do... A gente ia pra Bahia porque meu pai era da Bahia, nasceu lá, então uma vez por ano ele ia para lá e levava a gente, mas nunca conhecia outro estado. E meu pai tinha essa questão, uma ótima condição financeira, multimilionário, assim, nesse sentido, se for levar em consideração imóvel e tudo mais. Então, a gente nunca foi mimado, eu nunca comprei uma camisa de R$100. Então, isso foi muito bom, porque ele criou uma consciência em mim de que eu preciso do necessário para ser feliz. E hoje eu sou muito simples. Nesse momento da minha vida que eu estava faturando 100 mil com 19 anos, 20 anos e tudo mais, eu passei 8 anos dirigindo um Clio 2009. Era o carro que eu fazia tudo. Servia para mim, botava as pranchas em cima, tinha rec, era pequeno, era econômico, ia para São Paulo, era espaçoso, para mim era espaçoso por dentro, não tinha necessidade de eu comprar um carro. Quando eu comprei o meu segundo carro, que foi o X35, quando eu descobri que a Lari estava grávida, a minha esposa. Então eu falei, cara, eu preciso de um carro maior, porque eu vou botar... Tem que botar o bebê... Né? Mais bagagem, bebê conforto, carrinho na mala, então eu preciso de um carro mais espaçoso. Aí eu fui lá e comprei o X, que foi quando a Maria Júlia tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora em outubro, a Lari ficou 1 ano grávida, então, faz 3 anos no máximo. Eu tenho 28, então dos meus 18 até os meus 25 eu fiquei com o Clio, 8 anos. E eu acho que a primeira coisa que o jovem faz quando tem um dinheiro é comprar um carro, né? Meus amigos compravam um carro e eu ficava só olhando, entendeu? Eu me lembro quando meu filho fez 18 anos, as pessoas perguntavam assim, qual carro que você vai dar para ele? Eu falei, o quê? Não tem como, né? Sim. Acho que é uma realidade que você vai trabalhando ali, apesar de que eu estou mais nessa área de mimar também, né? Legal. E a gente acaba estragando, ao invés de orientar e de educar. Eu confesso, né? que eu não sei como é que eu vou ser, né? Que eu falava que não ia ser pai babão e hoje em dia eu mostro minha filha para todo mundo. A maior mentira que a gente fala, né? Não, eu falava assim, cara, você é aquele pai sério, aquele pai cético que vai falar, cara, meu filho não é legal, meu filho é pirracento, meu filho é feio, eu vou ser aquele pai super real. Mas, cara, não dá, porque minha filha é linda, ela só sorri pra todo mundo. A única coisa que ela dá trabalho é pra dormir de madrugada. Só, durante o dia dorme, come tudo, brinca, todo mundo ama ela, vai no colo de todo mundo, se diverte, pula, dança, brinca. Ela só não dorme de madrugada. É a única coisa que ela faz que tira a nossa paciência. Mas não tem como, eu não tenho como falar outra coisa. Eu sei como é que é ter um filho que não gosta de dormir. Por sinal, Júlia. Legal. Então tá no nome, tá vendo? Maria Júlia, aí deu ruim. Assim, como hoje você diria assim, para você encontrar um equilíbrio, né, entre a sua receita e as suas despesas, como buscar um caminho desses assim? Primeiro de tudo, que você nunca pode gastar mais do que você ganha, né? Isso, assim, é o primeiro passo e, infelizmente, parece óbvio, mas a maioria das pessoas não respeita, né? Então, o dinheiro do cartão de crédito não é seu dinheiro, o dinheiro do cheque especial não é o seu dinheiro. Uma vez que você deixar e der mole, você vai ter aquela dívida para sempre. Outro dia eu fiz um vídeo de uma menina que não conseguiu pagar, não foi nem por de maldade não, depois ela fez um vídeo explicando, mas 4 mil do cartão de crédito, em 6 meses estava em 80 mil, 6, 7 meses. Isso. Eu falei, caraca, que absurdo. E o vídeo era assim, ela botando os prints, tipo, você tá devendo em janeiro, tanto, aí em fevereiro ela botava outro print, tanto, mais tanto, e assim por diante. Chegou 7 meses, 8 meses, sei lá, tinham 80 mil reais, uma dívida de 4.
Aí eu falei, caraca. Então, assim, uma vez que você caia nessa cilada, você se lasca. Então, a grande chave, eu acho, para você entender que você e visualizar isso, que você não pode gastar mais do que você ganha, é você entender o conceito da inflação do lifestyle, né? Normalmente, quando a gente está iniciando a nossa vida de trabalho, a gente está ganhando um salário pequeno. Mas logo que a gente é promovido, a gente imediatamente quer também se dar um luxo porque a gente merece. É aquela coisa assim, vou ganhar mais tanto, então eu também mereço mais um pouquinho. Eu mereço mais um pouquinho. E é assim progressivamente, né? Então aí você vê um médico, por exemplo, que ganha 50 mil reais gastando 55. E aí falando, vou pegar um empréstimo porque esses 5 mil reais não é nada. Então vou pegar um empréstimo, vou pagar ele aos pouquinhos, mas ele não sabe que na verdade ele está pagando 7, 8% ao mês. E ele não vê o impacto disso, porque ele vê a parcela ali, poxa, é um juros pequeno. Para mim não faz diferença porque eu ganho 50 e poucos mil. Só que aí depois ele quer fazer uma viagem. Aí ele pega mais um empréstimozinho. E assim por diante. Porque aí você tem que mostrar uma sociedade que você tem uma condição que você não tem. E assim, para vocês que estão me ouvindo aqui, se você ganha pouco, você está numa vantagem gigantesca, tá? Porque quem ganha logo de cara muito dinheiro, pode ter certeza que em 90% dos casos a pessoa não sabe lidar bem com o dinheiro da maneira correta. Todos os casos de alunos que eu conheço, ou pessoas que me chamam no direct, ou comentam nos vídeos, é muito parecido. A pessoa já começa ganhando muito dinheiro, já quer comprar um monte de imóvel, já faz um monte de financiamento, já empresta dinheiro para os outros, daqui a pouco está sem dinheiro. E muitas vezes são aquelas festas, aquelas farras, né? Vai todo mundo para sua casa para comer, beber, que aí Sim. a gente banca tudo, daqui a pouco Sim. a casa cai. Sim. E se você não sabe cuidar de 100 reais, investir 100 reais ou deixar nessa balança de quanto eu gasto, quanto eu ganho, um saldo positivo, você não vai saber fazer isso quando ganha muito dinheiro. Você não sabe investir 1.000 reais, você não vai saber investir 100 mil. Você sabe investir 100 mil, você não vai saber investir 1 milhão. Então, se você está começando hoje do zero, é o melhor caminho. Que você vai saber exatamente quanto entra, quanto sai, o que fazer com o seu dinheiro. Não tem nada melhor do que isso. Agora, se você já começa grande, aí você tem um grande risco de, infelizmente, falir. Lá na escola a gente trabalha com muitos projetos, né? A nossa pedagogia é de muitos projetos, né? Então, às vezes, tem no início do ano, por exemplo, um projeto que a gente faz que é a gincana de integração e que os alunos vendem muitos doces, né? A época que a gente permite que eles vendam as coisas dentro da escola, que geralmente são doces. E aí, isso eles começam essa percepção, né? De que, a gente quer comprar alguma coisa para a gincana, porque a gincana tem a parte social e a parte lúdica, né? A social, eles têm que montar cestas de alimentos e kits de higiene. Então, esse dinheiro, geralmente, eles fazem para isso, né? E aí é uma coisa que eles aprendem a administrar ali. Mas a gente não tem uma disciplina que é, isso todos os projetos, tá? Porque todos os projetos que a gente desenvolve ao longo do ano, ele tem a parte de você quase que monta uma empresa, né? Porque as pessoas têm que se juntar, têm que recolher o dinheiro, têm que investir, têm que apresentar as contas, né? Tem que se relacionar com o outro, discutir os assuntos, né? Eu quero que dançar... Vamos dizer, a gente teve o último agora, que foi a Feira de Cultura. Eu quero dançar com a minha coreografia. Não, mas eu tenho a minha. Então, aí você tem que sempre discutir o assunto para chegar a um acordo, né? Como se fosse realmente uma empresa. Mas a gente hoje não tem a disciplina específica. Matemática financeira. Entendi. Né? E eu vejo assim que, apesar de a gente... trabalhar todas essas questões com os alunos, né? Tipo, cada projeto você está como se estivesse montando a sua empresa. É um passo que eu acho que a gente está um pouco à frente. Mas você acha que mesmo assim a matemática financeira, ela faz falta hoje para os alunos, para as crianças? Não é só essa parte das finanças, não. São várias, entendeu? Que seria uma integração do jovem na sociedade. Assuntos sobre nutrição. Pô, você saber os impactos de você ter uma má alimentação,
O que a gordura, a fritura faz no seu sangue, com o seu colesterol? Por que você tem que praticar? Você tem aula de educação física. Tá. Mas eu lembro que na minha época, pelo menos, quando tinha aula de educação física teórica, pô, o nego ficava louco. Ah, não, vamos pra quadra jogar futebol. Mas tinha que ter, obrigatoriamente, a parte teórica. Sabe? Que envolvesse não só a educação financeira, mas a parte, como eu falei, de nutrição, musculação e tudo mais. A gente hoje trabalha também muito com essas questões na escola. Sim, então são várias vertentes, não é só uma, não tem um vilão só nessa história, entendeu? Mas esse trabalho de já estimular vendas, montar uma empresa, ter uma contabilidade, isso é muito legal. Inclusive na faculdade de administração tem jogos empresariais, né, que você tem que montar uma empresa do zero. A gente tem, né, como a gente trabalha com essa questão de projetos, então pelo menos são 3 grandes projetos que a gente trabalha e que trabalha com essa vertente, né? Eles têm sempre que se resolver. Lógico que tem sempre o professor que vai orientar a cada grupo ali, aquela turma, né? E aí, mas tem que ter o dinheiro, então quer dizer que eu só vou ter o ponto naquele projeto se eu botar o dinheiro? Não, todo mundo tem a sua parcela de contribuição para desenvolver o projeto, né? Então a gente tem... São 3 grandes, são a gincana de integração, que aí depois ainda tem a questão da parte social toda, porque a gente, todo o material arrecadado, ele é entregue à comunidade, né, ou às instituições que a gente tem uma parceria, ou que o aluno indica, né, olha, hoje a gente tem uma instituição lá em Bangu, assim, que está precisando, então a gente vai e atende. Depois vem a Feira de Cultura, que é muito bacana também, que eles trabalham... E ainda tem eles ainda têm que fazer a vestimenta de acordo, sabe? Tem que ter... Legal. Apresentação. As apresentações, então tudo assim. E depois a gente tem a Feira de Ciência, que é o maior projeto da escola. A gente desmonta a escola e constrói os projetos, né? A apresentação de todos os projetos. Então, assim, eu falo que todos esses projetos... eles têm essa linha de que vamos montar uma empresa porque a gente tem que investir ali e tem que ter o resultado. O resultado é você ter seu rendimento, né? A sua nota, seu reconhecimento pelo trabalho. Então, assim, mas eu acho que isso falta muito, né? Falta muito ainda, porque o garoto lá, né, o jovem, ele ainda tem essa percepção de que não posso fazer, eu não vou conseguir fazer isso. E aí você falou a questão do cafezinho. Vamos dizer, hoje um café, não sei, 4, 5 reais, não sei. Depende, do Starbucks 18. Vamos lá, eu chutei, não, 3 e pouco você está comprando a cápsula no Nespresso, né? Então, né, eu estou indo muito baixo, né? Depende, mas às vezes eu falo a questão até as pessoas que fumam. Sim. Né? Eu não sei, não faço ideia de quanto custa. Também não. Mas aí, se você juntar aquele dinheiro assim... Porque sim, se claro. você vê assim, né? Se você somar quanto você paga de passagem, a pessoa que usa o ônibus todo dia, não sei o quê, no final do mês dá uns 400 reais. Streaming. A pessoa tem... A gente mesmo, né? Tem Netflix, HBO, Paramount, mas qual? Amazon, Disney. Pô, é só somar aí, dá uns 300, 400 reais. Um dia desse eu cheguei a casa, era uma segunda-feira, ia ter o jogo do Flamengo e do Vasco. E eu falei, caramba, e meu marido é vascaíno, a família é flamenguista. E aí meu filho foi pra rua assistir o jogo e eu falei, caramba, eu quero tanto assistir, tanto assistir. Aí eu falei, meu filho, como é que eu faço para assistir o jogo? Ele falou, mãe, você tem que pagar. Eu falei, que pagar? Aí tá, assisti. Aí meu marido veio, agora essa conta é sua. Quem mandou você pagar isso? Agora a conta é sua. Eu falei, então quando você quiser assistir, você vai ter que me pagar. Eu vou alugar para você. Então assim, mas é o que você está falando, aí são os gargalos, né, que vão... só pago mais 60 reais para assistir um jogo, mais... 30 para ver um show, ou 10 para ver um filme. Às vezes eu mesma falo assim, vamos pagar para assistir o filme, né? Porque se a gente for ao cinema, vai pagar muito mais, então vamos assistir aqui. Então acaba que você vai fazendo essas, de repente, trocas que acaba tendo a despesa também, né? Tem um vídeo meu famoso, que teve bastante alcance, que eu falo exatamente isso.
Eu falo que para você enriquecer é muito fácil. Basta você abrir as torneiras, tampar os ralos e atrasar o seu estilo de vida em 5 anos. Então, é exatamente isso. Você identifica os gargalos ali que está saindo, escoando dinheiro. Você abre as torneiras, você desenvolve novas fontes de renda, expande as que você já tem, desenvolve novas habilidades, usa seu tempo livre para poder, às vezes, começar algo novo. E você atrasa seu estilo de vida em 5 anos. Então, isso para você ter saldo e poder investir, ter mais renda no final das contas. E eu achei assim, bem interessante que você falou a questão, né, de você, que às vezes eu vejo muito isso na escola, né, os pais querem resolver os problemas dos filhos, né, e a gente fala assim, poxa, mas deixa ele resolver, né, ou é 8 ou 80, ou eles querem resolver tudo, ou eles não querem nem mais saber se o filho está na escola ou não, mas é assim, você ter uma pessoa que vai te orientar, né, no Sim. seu caso você teve seu pai que te deu a orientação mesmo. Você saber com que as pessoas que você está se relacionando. Eu acho que o que você falou agora é importante, ter um mentor. Ah, Gabriel, quero trabalhar com marketing digital. Escolhe um mentor. Gabriel, quero trabalhar com educação física. Escolha um mentor, entendeu? Para que você possa andar mais rápido do que o tempo que ele gastou para poder aprender as coisas, entendeu? Hoje a internet facilita essa informação, mas também se você bebe de muitas fontes, você fica confuso, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Então, assim, eu acho que o meu desenvolvimento também se deve muito ao saber ver na internet o que está funcionando e absorver, reter aquilo que é bom para mim, sabe? Você saber também, até mesmo para você escolher o que você quer e o que vai ser melhor para você, você tem que ter um conhecimento básico, né? Você, por exemplo, como é que eu vou escolher seguir o Gabriel? Então, eu tenho que ter uma formação, uma indicação para poder seguir, né? Inclusive, quando eu falei que você seria o nosso convidado, algumas pessoas na escola falaram assim, gente, ele é ótimo, eu acompanho, eu sigo. Então, assim, eu não conhecia. Né? Não! Os coordenadores. Não era garotada, não. Aí, quando o Vitor me falou, aí eu fui correndo lá para te conhecer um pouco, né? Então, assim, qual é a sua dica que você daria, assim, né, para o jovem, assim, aquele que está doido para alcançar sua independência financeira? Então, o recado que eu dou para os jovens é: você tem algo especial que ninguém mais tem. Você tem uma digital no seu dedo que ela é única, bem como as suas aptidões mentais, físicas, a sua interpretação, a sua visão de mundo. Se eu falar para você agora, olhar para o Vitor aqui que está produzindo aqui o podcast, falar qual é a primeira coisa que te chama a atenção nele, me responde, o que você acha ali? Fala, pô, olhei para o Vitor agora, qual a primeira impressão que eu tive dele fisicamente? O que mais destacou no físico dele? Que ele é forte. Que ele é forte. Eu vou falar que eu olhei que a cor do olho dele é clara. Então, entende como muitas vezes você tem uma visão diferente da minha? E isso é um poder fantástico, porque aquilo que eu acredito que Deus te entregou como um dom, como um talento, só você tem. E só você vai poder concluir essa missão. E essa missão é totalmente diferente da minha. Então, a minha forma de enxergar um problema é diferente da sua. E não é que tem uma forma pior, outra melhor. Existem formas que precisam ser afiadas, precisam ser lapidadas, precisam ser melhoradas. Mas o que você tem para a sua vida, o seu plano de carreira, como você vai estar daqui a 50 anos, é algo fantástico e você nem sonha o que vai ser no futuro. Mas se você se dedicar, você vai voar muito alto. Eu posso ter certeza e falar isso com total convicção. Porque eu já conheci pessoas que estavam numa situação de miséria e que hoje são parte do 1% do Brasil porque acreditaram no processo, se dedicaram, tiveram foco. Então, para todos os jovens, para as pessoas mais velhas que estão ouvindo essa mensagem, inclusive também a galera que já está numa idade mais avançada, a gente tem diversos casos de empresários, até sempre esqueço o nome dele, o cara do KFC, que ele abriu a KFC com mais de 60 anos. Enfim, mas são vários os casos. Eu estava vendo esse caso. São várias as situações assim, de pessoas que, no final, na parte mais avançada da vida, que ignoraram, deram certo, depois de muita frustração. Então, assim, persista, tenha foco, se especialize e acredite que você realmente vai chegar e voar alto.
É você confiar em você, querer e buscar, né? Eu falo o seguinte, todos nós sabemos um pouco, né, de tudo, mas você tem que buscar saber mais. E conhecimento é uma coisa que ninguém mais vai tirar de você, né? Sim. Quando você estuda, que você aprende, que você tem o seu conhecimento, acabou. Você é o dono lá do seu saber. Ninguém te rouba isso, E né? ninguém vai te roubar isso, né? Bom, gente, a gente está aqui finalizando, né, o nosso Etergcast, nosso 6º episódio, com essa experiência, com essa vivência maravilhosa, né, essa conversa muito gostosa que o Gabriel teve aqui com a gente, que a gente fica muito realizado, muito satisfeito. A gente agradece, assim, de montão mesmo, porque a gente sabe como a vida de todos nós, né, é muito corrida, mas você está aqui, a gente convidou, você aceitou o nosso convite e a gente só tem a agradecer muito e desejar tudo de bom para vocês, aí, sucesso. Obrigado. E espero que todos vocês gostem do nosso episódio aqui, aprendam bastante e continuem nos acompanhando, porque mais coisas virão. Valeu, gente. Muito obrigado pela oportunidade.